Turma, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, agora sim, professora. Então tá, boa tarde. Então, agora a gente vai iniciar nossas apresentações, né? Nesse momento eu vou fazer a chamada só, rapidinho. A Amália está por aí? Antônia Genilce veio, né? Sim. Antônio Caio? Antônio Emanuel? Carlos André? Presente, professor. Cleberton? Daniel? Fabiana tá, João Ítalo tá. Aí aqui tá tratada, é? João Lucas? José Cleuto? Aí. Presente. Kleber? Leonardo? Rudiéria? Taciela? Valquíria? E o Alisson? Presente. Vocês podem ligar a câmera rapidinho, por gentileza, para a gente fazer o primeiro print? Professora, boa tarde. Você pode colocar presença em mim? É que eu estava com problemas para entrar. Mas eu entrei já. Quem é? João Lucas. Já botei. Tá bom. Já? Os demais, só tem 2 câmeras abertas. Genilce, é a primeira vez que eu te vejo. Teu áudio não está saindo. O Alisson, Fabiana, João Lucas, Cleberton, tem como ligar a câmera, por gentileza? Professora, minha câmera não está indo. Ela carrega, abre, mas falha. E os demais? Professora, Também tá o mesmo aqui. problema? Certo. Vamos lá, o primeiro grupo. Antônia Genilce, João, Leonardo, Taciela e Daniel, né? Isso, professora. Pode compartilhar a tela? Sim, João. Pode ficar à vontade, João. Todos estão Daniel olhando. falou contigo? Falou sim, professora. Na verdade, 3 componentes mandaram o vídeo, né? Aí eu vou passar, assim que eu terminar minha fala, eu vou passar o vídeo. Que era do Daniel, do Leonardo. Estava pensando que eu ia fazer um... Como? Eu já estava... Hã? Oi, tirando teu áudio. Tá cortando, professor? Tá cortando. Eu vou passar um vídeo no final da minha fala que os meninos mandaram, a parte deles. A Taciela, o Leonardo e o Daniel. Ok. Gente, todo mundo está conseguindo ver o compartilhamento de tela?
gente precisa de vocês para criar. Apareceu? Sim. Para mim, Tá aparecendo. Não está aparecendo ainda? tá aparecendo. Ah, então tá. Boa tarde, me chamo João. Eu e meu grupo, a gente ficou responsável em falar um pouco, né, sobre o tema 3, que é legislação de viveiro. Bom, gente, boa tarde. Me chamo Antônia Genilson. Eu vou iniciar aqui as apresentações falando sobre a produção e a edição de músicas. Né? Bom, a gente vai explorar especificamente o tema legalização de viveiros e a gente vai estar falando sobre alguns procedimentos necessários para que seja feita essa legalização de viveiros. E aí o produtor e o produtor, na hora de estar fazendo essa produção, ou mesmo na hora de estar fazendo essa aquisição de mudas, é importante que ele se atente para a qualidade do material, né? A qualidade das sementes que ele vai estar produzindo ou adquirindo, ou mesmo das mudas. Isso porque o consumidor está cada vez mais exigente, né? Então, sem contar que existe uma legalização, né? Então, uma legislação que ele deve seguir, né? Tanto na produção, para a aquisição dessas mudas, e quando ele vai adquirir essas mudas de um viverista, é importante também que ele tenha informações se esse viverista também está de acordo com a legislação, se as mudas estão atendendo um padrão, né? Se as sementes que ele utilizou eram de qualidade, né? Para que futuramente ele não tenha íons na sua produção. Pode passar. Bom, pode passar para o segundo slide. Eu vou passar, deixa só eu desbloquear aqui. Passou não? Não, passou. Calma aí. Só um minutinho. Me confirmem se tá olhando para todo mundo. Tá cortando, professora, só fala para mim. Cortou. Tá falhando, tá? Um pouco. João, tira o compartilhamento de tela, por gentileza. Deixa eu fazer um teste aqui. Onde é que tira aqui, professora? Interromper? Uhum. Porque foi depois que tu começou a compartilhar que ficou cortando. Deixa eu ver aqui. Agora ficou perfeito. Tá escutando direito? Tá cortando. Tira o teu aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar o teu trabalho aqui. Porque aí, se for esse o problema, a gente resolve. Vocês estão vendo a tela? Sim, professora, foi. Sim, professor. Tá cortando para vocês? A minha fala? Não. Então eu vou compartilhar a tela, tá? Porque eu não estou conseguindo nem escutar o que vocês estão falando. Tá certo? Tá certo. Pode ser assim? Então, vamos assim. Aqui a Genilson começou a falar sobre a qualidade, não é isso? Qualidade da semente, da muda. Isso. Então, Certo. prossiga aí, Genilson, por gentileza, que eu vou ficar compartilhando, tá? Certo. Como eu falava, né? Então, tanto o produtor quanto o produtor, na hora da produção e de aquisição de mudas, ele deve estar atento ao padrão de qualidade, tanto das sementes quanto das mudas, né? Deve estar atento se as mudas seguem um padrão, se o viverista, ele também segue a legalização para estar fazendo essa produção sobre a qualidade da semente, porque o consumidor ele está cada vez mais exigente, né? Então, ele também está levando em consideração mais a qualidade dos alimentos que ele está colocando na mesa, né? Então, ele nem está tanto
prestando atenção no preço que ele está pagando, mas desde que se tenha qualidade. Acho que parou de compartilhar aqui a tela. Para mim, parou, né? Parou? Para mim, sim. Eu não sei se os demais colegas continuam. Saiu, professor, aqui. Só está mostrando a tela mesmo cheia da sala. O que vocês fizeram para hoje, hein? Não sei. Sei não, professora. Justo quando fala de qualidade, né? Pois bem. Voltou? Voltou. Voltou. Tá. Certo. Pois bem, como eu falava, é primordial que o produtor e o fruticultor ele leve essa parte de produção e aquisição de mudas como investimento a longo prazo, né? Mas que, no entanto, com a certeza de se colher bons frutos, né? Literalmente. Pode passar para o segundo slide, professora. Tipo de cultura. Bom, gente, o tipo de cultura é um passo muito importante, tanto para o produtor quanto para o fruticultor, que é escolher a cultura que ele vai trabalhar. Porém, não é tão fácil, né? Ele não pode escolher aleatoriamente. Para isso, ele deve seguir alguns procedimentos, né? Onde ele deve primir pela produtividade, pela lucratividade, pela conservação da água do solo, pela inserção no mercado, né? Então, assim, são muitos fatores que ele deve levar em consideração na hora de escolher o tipo de cultura que ele pretende trabalhar. E aí, mais à frente, a gente vai ver alguns fatores primordiais que vão ajudar muito ao produtor na hora de escolher aí o tipo de cultura a ser produzido. E aí, aqui nós temos alguns, como o plantio. O plantio, ele deve levar em consideração a escolha da área, né? O preparo do solo, e aí se faz necessário, aí a gente já até falando sobre isso, análise de solo, né? É a base, porque a gente vai poder saber qual tipo de nutriente está faltando, né? A gente vai poder saber como que está essa acidez de solo, como que está essa CTC, e é importante que ele saiba, principalmente, o que a cultura, né, que ele pretende produzir, necessita para se desenvolver. Tem também os tratos culturais, né? Aí já leva a questão do controle de pragas, né? Controle de plantas invasoras. Isso porque, dependendo da cultura, ele vai ter que escolher qual o melhor método de controle acometidas aí para essa cultura que ele vai produzir. Durante a colheita também, um passo muito importante. Por quê? Porque ele deve estar atento aí à maturidade ideal da cultura que ele vai plantar, a questão da pré-limpeza antes, durante e depois da colheita. Principalmente, saber o ponto da colheita, né? Então, assim, até aqui a gente viu que não se trata apenas de pegar, escolher a cultura aleatoriamente e começar a plantar. Não é assim tão fácil quanto parece. Temos aqui também o transporte, o armazenamento e o processamento de replantio, né? Então, assim, requer um transporte adequado, né, para cada tipo de cultura, o armazenamento principalmente, porque a fruta para ser colhida ela não pode ser armazenada, né, no campo, então é necessário que ele já tenha um planejamento prévio desse armazenamento, levar em consideração a umidade, temperatura, tudo isso vai influenciar aí para a produção do produtor e fruticultor. E processamento e replantio também, né? Aí já entra a parte de registros. Alguém quer falar alguma coisa? Certo. Continuando aqui. Então, o processamento e replantio também entra a parte de registro, né? Então, nesse processo, deve haver uma ficha, onde ele deve fazer as anotações técnicas, para que assim também se tenha a rastreabilidade e mantenha aí a qualidade do produto até chegar ao consumidor. Pode passar, professor. Bom, aqui nós temos também a quantidade necessária de mudas, né? Após o produtor fazer todos esses passos, que eu já falei, de plantio, e etc., tratos culturais, saber tudo isso, agora é a parte mesmo que ele vai, vamos ver, né? Ele vai querer saber a quantidade de mudas que ele precisa para ele poder estar produzindo, né? Ou poder também estar comprando. Mas, para isso, ele tem que seguir aqui esses passos, que é saber o espaçamento adequado, os percentuais de perda no viveiro e o quantitativo de replanta, né? Isso porque cada
gente está falando sobre esse espaçamento no estande, né? Esse percentual de perda no viveiro, né? Enquanto as mudas estiverem ali alocadas no viveiro, ele tem que saber quais os percentuais de perdas que ele vai ter com a cultura que ele pretende trabalhar. Então, tudo isso é importante. E após ele fazer essa escolha da cultura, aí sim, ele vai poder saber qual a quantidade necessária, ele vai poder saber qual a quantidade de insumos que ele vai precisar. Isso vai interferir também até na mão de obra, né? Então, são os colaboradores que vão poder estar trabalhando com ele, e assim sucessivamente. Agora o João vai dar continuidade, professor. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre a época do plantio, né? Em relação à época do plantio, é importante conhecer essa etapa devido a alguns fatores, né, de produção estarem relacionados, como a própria época de plantio, condições ambientais, ciclo de desenvolvimento da muda, né? Uma disponibilidade de material propagativo, seja ele uma semente, né, na reprodução sexuada, ou uma reprodução assexuada, né, no caso, por enxertia, né, as estacas, os cavalos. Também eu tenho que me preocupar em relação à questão da irrigação, né, dentro do pomar, porque nós sabemos que, no caso aqui do Maranhão, vai ter o período de inverno e o período de verão, correto? E a produção de frutíferas, né, ela pode sim ser produzida durante o ano, desde que esteja a disponibilidade, né, da irrigação, principalmente na fase das mudas, né? Também sempre tenho que buscar mão de obra especializada. Por quê? Porque isso vai gerar a minha atividade produtiva, eficiente e também rápida, né, durante esse processo. A gente vê aqui um pequeno calendário, né, onde vê as épocas, né, de produção do abacate, do abacaxi, né, tipo, o abacaxi, ele tem a produção em janeiro, né, e já no finalzinho do ano, entre outubro, novembro e dezembro, né, porque eu tenho que me preocupar em relação à questão da época do plantio, devido a essas atividades estarem interligadas dentro da propriedade. Pode passar aí, professor. O custo de aquisição, né, o custo de produção. Quando se faz um bom planejamento, né, todo esse custo ele acaba contribuindo no final, né, quando é colhido, feita a comercialização, porque temos a produção local, que é aquele custo relacionado à implantação de viveiro, né, o custo de produção, a disponibilidade do material propagativo, como eu havia falado, né, seja ele uma semente, seja ele uma estaca, um cavalo, né, a disponibilidade de insumo e também de mão de obra, né, como eu havia falado, licenças de cultivares protegidas, né, e criação de um novo centro de custo especializado nas atividades, né? Isso é em relação à questão da produção no local. Em relação à aquisição externa, né, eu vou ter o custo em relação à aquisição, a qualidade ofertada do meu material, né, do meu produto, disponibilidade periodicamente de entregas, né, cultivares disponíveis, e requisitos também legais, ou seja, eu tenho que ter cadastro no Renascem, né, na Lei de Proteção de Cultivares e um certificado de origem fitossanitária, né? Não adianta eu somente produzir se eu não tiver qualidade sanitária do meu produto, né, das minhas mudas, para o processo de comercialização. E também o transporte, né? O transporte ele vai depender do tipo de muda, se está grande, pequena, né? Qual tipo de transporte vai ser utilizado. Pode passar, professor. Em relação ao tempo total de formação das mudas, né? Ele vai ter interferência de períodos, né, de formação dessa muda, como tipo de manejo, nutrição, condições ambientais, recipientes, né,
período de enxertia, como na primeira imagem a gente vê uma mangueira, né? Na imagem do meio, na verdade. E essa mangueira, ela é uma mangueira enxertada, então ela passou por todo um processo de manejo, né, de cuidados fitossanitários, de uma nutrição. No segundo, a gente vê plantas de coco, né, onde tem o recipiente adequado, pronto já para comercialização, né? Essas mudas vão ser pegas e botadas no transporte e em seguida comercializadas. Também temos na imagem de baixo, né, que é um viveiro, uma estufa, na verdade, né, onde proporciona condições ambientais controladas, né, adequada para o desenvolvimento dessa planta. E também temos o recipiente de tubete, né, nessa segunda parte, na imagem maior. Pode passar, professor. Relacionada à ecofisiologia da cultura trabalhada, né? Temos sempre de conhecer o funcionamento da cultura, qual ambiente vai ocorrer o seu plantio e cultivo, né? Se vai ser um plantio aberto, um plantio de cobertura, né? Implicações ecológicas dos organismos, no caso, a ação de micro-organismos, tanto benéficos como maléficos, seja eles no solo, né? Após a implantação dessa muda, ou até mesmo na produção de substrato, né? Tem que ter esse cuidado. Pode passar. Né? E a disponibilidade, né, de sementes ou materiais propagativos, como eu já havia mencionado, né? A qualidade desse material vegetal que a origina, né? Ele é um fator-chave em estabelecer o potencial produtivo da cultura, né? Ou seja, se eu tiver sementes de má qualidade, né, que não são certificadas ou algo do tipo, né, eu vou ter custos, né, e também vou ter problemas durante a minha produção de mudas, né? Da mesma forma, se essa reprodução ela ocorrer por meio assexuado, né, como os enxertos, por exemplo, né? Se eu não tenho um material propagativo de qualidade, né, um cavalo, um cavaleiro, né? Assim é necessário que se tenha um cronograma, né, e um planejamento para a eficiência da produção e uma diminuição de custos desnecessários, né? Então, quando se faz uma boa gestão, um bom planejamento, tem produção de qualidade, né? Então, sempre buscar sementes de qualidade, né, e com alto vigor germinativo e também estacas saudáveis, né, para a propagação vegetal. Pode passar, professor. Aqui eu quero passar o vídeo. Teria como eu compartilhar? Tu vai passar o vídeo de quem agora? Da Taciela. Peraí. Aí tu quer para eu parar de compartilhar aqui, é? Isso, professora. Que agora, como o restante agora dos slides era do pessoal que era para apresentar, né? Mas como eles não estão... Tá. Certo, vou compartilhar aqui. Apareceu o vídeo? Sim. Sim. Isso é do Daniel, não é? Sim, professora. Ficou do Daniel, da Taciela e do Leonardo junto. Não, não vai dar certo. Tira. Começou a travar. Peraí, deixa eu resolver aqui. Do Daniel, deixa eu ver. E, professora, poderia ficar assim, eu posso lançar o vídeo lá no grupo? Peraí, eu tenho eles aqui. Falando sobre a disponibilidade e qualidade da água, primeiramente a gente se pergunta. Este. Isso, professor.
falando sobre a disponibilidade e qualidade da água, primeiramente a gente se pergunta de onde que ela pode vir. Ela pode ser obtida de poços, rios, lagos, ou ser coletada de chuva desde que haja o licenciamento. E um desses documentos, que no caso é o documento chamado Ortoga, que assegura o usuário o direito de utilizar os recursos hídricos, no caso da região. Quem faz, onde é que faz? Na Agência Nacional, no caso de Águas, ANA, que é responsável por emitir outorga para os rios, lagos, reservatórios, lagoas, e áreas de preservação, né? Pode ter a documentação toda correta para poder captar a água do local desejado. O produtor ele vai ver se essa fonte, no caso, o importante era ser mais de uma fonte, caso uma secasse e a outra para dar assistência, para ver se essa fonte ela vai ter capacidade suficiente para suprir a necessidade da cultura. Porque, dependendo da cultura e do solo, será uma frequência de irrigação diferente. Sem falar também que a gente também tem a parte da qualidade, onde essas fontes vão ter que ser com baixa salinidade e livre de agente patogênico, que possa vir trazer algum prejuízo à cultura. É importante sabermos um pouco sobre a qualidade da água. Dando continuidade, queremos falar agora um pouco sobre os tipos de recipientes. No caso, como a gente escolher esses recipientes, e é onde a muda vai começar, né? Pelo viveiro. São consideradas algumas características importantes para a gente escolher alguns recipientes. Por exemplo, tamanho inicial e final da muda, custo de aquisição, durabilidade e facilidade de manuseio e de armazenamento, dentre outros aspectos. Bom, citando alguns exemplos, temos aqui os sacos plásticos, que são os mais usuais. Temos de isopor e tem os tubetes. Os tubetes, a gente vê mais como um investimento, porque eles são reutilizáveis, pode ser utilizado no plantio comercial, porque eles ocupam pouco espaço e pode ser feito um manuseio mecanizado. Esse tipo de recipiente também, dentre outros aspectos que a gente pode ver aqui, a gente pode encaixar também consumo econômico, no caso. Um cara que tem um viveiro temporário, ou ar livre, ele vai preferir utilizar os sacos plásticos, porque provavelmente ele vai utilizar aquele viveiro ali 1, 2 ou 3 vezes. E, não plantio comercial, geralmente, eles também têm, utilizado perto do plantio mesmo comercial das plantas. Tem um viveiro temporário a céu aberto do lado, que fornece essas mudas. Bom, mas de modo geral, o recipiente deve ser escolhido de forma a proporcionar o maior volume possível de substrato às raízes, sendo, ao mesmo tempo, de menor peso possível e facilmente transportável. A escolha também desse recipiente deve ser feita tendo por base a tecnologia utilizada, a cultura escolhida e o padrão de qualidade desejado, no caso. Observando ainda o tempo de enviveiramento, o volume de raiz e o porte das plantas na época do plantio. Ou seja, levando em consideração vários aspectos para que essa muda não sofra muito durante seu período de viveiro. E o produtor, no caso, se for o produtor de muda, ele possa passar uma boa qualidade para quem vai estar adquirindo essa muda, no caso. Dando continuidade, iremos falar sobre o tipo de viveiro empregado. Qual o melhor viveiro? Bom, não existe um melhor viveiro assim. Assim como os recipientes, tubetes, sacos plásticos e demais, vai existir aquele viveiro que melhor atenda às necessidades do produtor naquele momento. E vai depender das instalações necessárias e a quantidade de mudas que se vai produzir, depende do objetivo do produtor nas construções. Esse viveiro,
Esses viveiros, na verdade, eles podem ser considerados como permanentes ou viveiro provisórios. Que, no caso, os viveiros permanentes, esse exemplo é esse aqui, que é mais utilizado em plantios comerciais, que é bem grande. Temos aqui 2 provisórios, que esse aqui com cobertura de palha, por exemplo. Tem esse aqui que é o ar livre. Bom, muitas das vezes, em regiões muito quentes, de temperatura alta, geralmente são colocadas telas de sombreamento, como sombretes e demais. Essas instalações, elas vão ajudar na qualidade dessas mudas que irão sair. Então, é bem legal o investimento certo para que tenha resultado no final. Ação de mão de obra. O produtor deve qualificar seus funcionários para a obtenção de bons resultados, privilegiando a especialização de atividades, a iniciativa e o compromisso. Devem também estar habilitados para as diversas práticas envolvidas no processo de produção. Um bom exemplo é, se o produtor não tiver esse recurso bem na sua propriedade, ele não vai conseguir uma produção com êxito. Por quê? Não vai adiantar se ele pegar uma máquina, comprar uma máquina de mais ou menos R$500 mil, ou mais, R$1 milhão mesmo, e der em mãos de algum funcionário que não é habilitado, não tem qualificação, essa máquina ela não irá produzir com precisão, ou seja, irá haver perdas. Então, por isso que é importante a qualificação da mão de obra nessa área. Falando sobre os aspectos legais, em âmbito as atividades de produção, sementes e mudas são regidas pela Lei número 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Semente e Muda. Bom, apesar dessa lei do ano 2003, alguns critérios foram definidos no ano de 2020 por meio do decreto número 10.586 e do Registro Nacional de Sementes e Muda, no caso o Renascer. Qual foi esse critério? No caso, esse critério foi para produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e exportação de mudas e sementes. Para o produtor fazer essas atividades, no caso o critério seria a inscrição no Renascer, né? Esse produtor também ele vai ter que ter um responsável, no caso um técnico responsável. Esse técnico vai ter que ser registrado no Renascer e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e ele vai ser responsável técnico. Porém, ficam isentos dessas inscrições apenas agricultores familiares, assentados de reforma agrárias e indígenas, que multiplicam sementes, mudas para uso próprio, distribuição, troca ou comercialização entre si. Alguma pergunta para o Daniel? Agora quem que vai? Qual é o vídeo de quem? De Amália, é isso? Isso, Taciela? isso, professora Taciela. Falando sobre a disponibilidade e qualidade da água, falando sobre a disponibilidade e qualidade da água, Deixa eu abrir o vídeo dela. Deixa eu olhar esse aqui só dela. Não.
Esse aqui. Aqui. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tarsila Fernandes e vou dar continuidade. Vocês estão vendo o vídeo dela? Não, professora, ainda não. Não, né? Uhum. Agora sim, né? Apresentações. Então, quanto à possibilidade de consórcio. O consórcio é uma técnica... Estão vendo, né? Sim, professora, já está apresentando. Espécies na mesma área, a mesma safra agrícola. É uma técnica muito importante para a fruticultura, porque as espécies frutíferas, elas possuem um ciclo vegetativo muito grande. Então, durante esse período de desenvolvimento que elas passam, né, para poder produzir fruto e renda para o produtor, então pode-se fazer o cultivo de espécies anuais, como temos aqui nas fotos, plantio de feijão nas entrelinhas de banana e o plantio de alface, couve, né, hortaliças nas entrelinhas. Se pode estar fazendo o plantio dessas espécies, que elas vão estar rendendo enquanto as bananas, os mamão, vão estar se produzindo para poder obter renda para o produtor. Então, é uma alternativa e também é uma forma de fazer o melhor aproveitamento da área. Como vantagem, né, ela permite a semeadura de diferentes culturas junto, proporcionando o uso mais eficiente dos recursos naturais. Então, o produtor ele vai estar fazendo esse melhor aproveitamento da terra, da água, do adubo. E também auxilia os agricultores a produzirem alimentos mais eficientemente, principalmente em agricultura de subsistência, riscos causados pelas variações climáticas, reduz os custos com capina, controle de pragas e doenças. A questão da praga, existe também aquela possibilidade de uma praga, de uma cultura que está implantada, ser inimigo natural da outra praga, da outra cultura que está implantada. Então, já é esse controle biológico. Existe também uma melhor distribuição de obras. Na hora que ele começasse da ladeira, porque cai assim para trás, né? E vai fazer... Era agoniado, e era de bota, né? Só botando aí. Parece que eu meus pés... e prendi os pedacinhos. São implantadas, porque sabemos que as leguminosas elas são capazes de fixar nitrogênio, então já existe essa economia aí com o adubo. Também oferece maior diversidade de produtos alimentares para o pequeno agricultor e sua família, com a utilização de um maior número de culturas no mesmo terreno. Então, já proporciona aí diferentes fontes de renda para o produtor, né? Diferentes produtos para ele vender aí e adquirir uma maior renda. Mas, como tudo tem vantagem, também suas desvantagens. Oferece dificuldade de mecanização em determinadas operações de campo, porque, como existem culturas com porte diferente, as máquinas não conseguem se adaptar para poder atender as duas demandas. Então, existe aí algumas vezes dificuldade de fazer a mecanização nessas áreas. E oferece também dificuldade nas aplicações de insumos, porque cada cultura exige uma quantidade de insumo diferente, então você precisa estar fazendo essa seleção e essa manutenção aí, observação, para poder estar fornecendo a quantidade exigida por cada cultura. E também exige maior conhecimento dos produtos a serem aplicados, porque não é só chegar lá e plantar, você precisa conhecer de cada espécie, conhecer as exigências, os tratos culturais, fazer todo o planejamento para que esse consórcio dê certo e consiga produzir. Quanto ao tipo de tecnologia empregada para a produção de mudas, para a formação desse pomar. Então, a tecnologia empregada ela depende do tipo de cultura,
Porque para você produzir determinada muda, você deve conhecer a cultura quanto ao tipo de semente, se pode ser propagada de forma sexuada ou assexuada, né? Se existe alguma dormência naquela semente, qual a melhor forma de multiplicar essa muda, fazer essa muda. Então, o produtor ele deve estar atento, né, ao tipo de cultura que ele vai implantar, ao nível tecnológico que ele tem disponível para a produção dessas mudas, o volume produzido, né, se em grandes quantidades ou pequenas quantidades, quantas mudas ele vai necessitar para fazer a formação desse pomar, quanto de dinheiro ele tem disponível para fazer esse investimento, né, capital de investimento, e a mão de obra qualificada, porque exige certo conhecimento para fazer a produção de muda. Apesar de ser uma técnica simples, mas ela exige qualificação para que a produção obtida seja de boa qualidade, porque sabemos que as mudas, quase que mais de 50% do sucesso do seu pomar. Uma muda saudável, uma muda bem produzida, ela vai dar bons frutos. E também a possibilidade de comercialização dessas mudas. O produtor está ali produzindo já para a formação do seu pomar, vai adquirir uma economia, uma rentabilidade dos frutos. Mas há a possibilidade de obter renda também com a comercialização dessas mudas, porque ele já vai ter ali certos equipamentos, né, uma área disponível para isso. Então, ele deve estudar para saber se o investimento que ele está fazendo pode também servir para vender essas mudas. Saber também da legislação, se ele pode, se ele não pode produzir. Então, ele deve estar atento a isso também. E proteção de cultivares. A proteção de cultivares é uma forma, né, do produtor de cultivares, o pesquisador, proteger as suas cultivares, o seu trabalho, a sua pesquisa, e porque sabemos que a formação de uma cultivar, ela leva anos, estudos, né? Existem cerca de 8 a 12 anos para você produzir uma cultivar, porque o que o melhorista faz? Ele pega uma determinada cultivar com uma característica importante, ou para questão de se ela é resistente a uma determinada praga ou doença, se ela produz mais, ou uma cultivar que tenha uma formação de um fruto mais adequado para comercialização. Ele pega cada uma dessas cultivar, faz o cruzamento e produz uma cultivar com essas boas características para poder atender melhor o produtor. Então, todo esse estudo ele deve ser protegido, né, para que eles consigam produzir outras cultivares também. Então, a Lei de Proteção de Cultivares, Lei número 9.456, de 25 de abril de 97, regulamentada pelo Decreto número 2.336, de 5 de novembro de 97, tem como objetivo proteger os direitos dos obtentores, criando um ambiente de estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas variedades. É para isso que serve essa proteção de cultivares. Então, o produtor também deve estar atento quanto a isso, né, para poder seguir as leis. E outra característica para a produção de mudas é o tipo de substrato, que o substrato ele é fundamental, é um fator muito importante para a produção de muda, porque é nele que vão se desenvolver as raízes, é por lá que também há absorção de água e nutrientes para a planta. Então, ele deve possuir características boas para essa produção de muda de qualidade. Então, ele deve ser isento de pragas, de doenças e de plantas daninhas, para evitar essa contaminação das mudas. Ele deve ter uma boa aeração para poder as raízes respirarem e absorver água e nutrientes. Ele deve ser de fácil acesso e de baixo custo, porque ele deve estar ali disponível para o produtor, para que ele possa adquirir e que seja viável economicamente para ele. Então, ele deve ter essas boas características para que o produtor produza suas mudas de forma eficiente, sustentável, né? E que seja econômico para ele. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Passo a palavra para os demais integrantes para... E aí, João, terminou? Do Leonardo, professora?
É só a última parte, só de registro de viveiro, parte de legislação. Também é outro vídeo? Sim, que eles três não tiveram presente. O do Leonardo eu não tenho. O que está faltando aí para terminar? Só o vídeo dele, mas eu compartilho lá no grupo. Vocês pegaram temas importantes e colocaram em vídeo. É isso aqui que falta, é disponibilidade e qualidade da água? Não. Não, essa parte já passou. Isso, bem, registro de viveiro. Registro do viveiro assegura a normalidade, desempenho da atividade, disponibilidade legais. O Sistema Nacional de Semente de Mudas é que rege isso aí. As pessoas físicas e jurídicas devem estar cadastradas no Renasem para estar fazendo essa produção e comercialização de mudas. Para inscrição, tem uma série de documentos que tem que ser preenchidos junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Tem que ter um responsável técnico, esse responsável técnico tem que ser cadastrado no CREA, tem que poder ter permissão para emitir ART, que é o atestado de responsabilidade técnica. Esses são alguns dos documentos que são exigidos para esse cadastro no Renasem. Aqui são alguns artigos que estão dentro desse decreto 10.000, que são de suma importância para quem vai trabalhar com essa produção e comercialização de sementes e mudas. O artigo 20 estabelece que toda a produção de sementes e mudas deve obedecer às normas e os padrões de identidade e qualidade do MAPA e publicados no Diário Oficial. O artigo 23 define que o sistema de produção de mudas tem por finalidade disponibilizar materiais de reprodução e multiplicação vegetal com garantias de qualidade, respeitando cada espécie. E o artigo 31 informa que todas as práticas na comercialização, no transporte e armazenamento devem ser identificadas e acompanhadas de nota fiscal de venda e do certificado de sementes e mudas, conforme a categoria da espécie que está se trabalhando. Aqui são alguns procedimentos também para essa legalização, tem que ter essas declarações, memorial descritivo, e pagar a taxa do GRU, entre outros. E aqui, eles agradecendo pelo final da apresentação. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta para o grupo? Não tem dúvida, não tem ninguém me escutando mesmo. Eu acho que não tem dúvida mesmo, professora. A Genilce ainda está por aí, João? E, professora, ela teve uma queda de Oi, professora, ainda estou internet. aqui ainda. Apesar que tu... Mas tu voltou agora, não foi? Não, eu ainda vou sair, é porque eu atrasei um minutinho. Grupo, por que eu tenho que encarar essa produção de mudas como um investimento e não como um custo? Como, professora, encarar ela como investimento? E não como um custeio? Eu acredito Professor, que... Fala, Genilson. porque é justamente pela qualidade do material que eu vou utilizar para poder fazer a produção que vai ditar, né, se eu vou ter custo ou não. Então, quanto melhor for o material que o produtor, o fruticultor, ele adquirir, melhor será o seu benefício. Até mesmo Também, na mas questão ainda não. de materiais propagativos, né? No caso, entre uma semente e uma estaca, né? O produtor, ele fazendo esse investimento em compra de estacas certificadas de qualidade, a produtividade dele se torna maior, né? E também com maior segurança, em menor tempo. Deixa eu mudar aqui o teu da pergunta. Deixa eu ver aqui. Por que que quando eu vou comprar mudas, para eu começar minha produção, meu pomar, eu tenho que encarar essa compra dessas mudas como um investimento e não como um custo?
Alguém mais que quiser se manifestar pode também estar falando, tá, gente? Quando eu trabalho com Professor, mudas frutíferas. Oi. eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas vou tentar responder. Né, com base no que a gente estudou, com base na apostila, eu acredito que porque à medida que eu faço a obtenção, né, a compra de mudas sadias, eu vou ter respaldo, né, e muito possivelmente, né, com base em pesquisa e tudo, eu vou ter resultados positivos na minha produção, porque se trata de um passo inicial, né, para ditar se vai haver sucesso ou não na produção. Então, eu penso dessa forma, né? Por isso que se trata de um investimento, né? Porque é um material que vai agregar valor ao meu produto, né? E que vai me dar, né? Dar retorno para que eu possa obter resultados positivos ao fim na colheita, né? Na comercialização e tudo, todo o processo. Mais alguém? E professora, eu não sei se eu estou correto, mas eu entendo assim que investimento é aquela ação que a pessoa faz na obtenção de custos a um longo prazo, de receita a um longo prazo. Já o custo não, um custeio, por exemplo, é um investimento a curto prazo. No caso, tipo assim, um exemplo é criação de frangos. Só um exemplo. Então, a compra de pintos é um investimento, já a ração será um custeio. Eu vejo assim, voltando para a questão da fruticultura, então, as mudas é um investimento, os maquinários é um investimento. Já a questão do adubo seria um custo. Né? Não sei, eu posso dizer que eu esteja errado. Ó, tudo foi válido, tudo foi correto. Obrigada aí, os que participaram. Mas eu queria chegar nesse ponto do José Cleuton. Porque quando a gente vai fazer um levantamento patrimonial, quando a gente vai fazer esse levantamento dos investimentos dentro do meu negócio, as mudas são investimentos porque a gente está tratando de culturas perenes e semiperenes, que vão durar muitos ciclos produtivos. Então, eu estou investindo naquela muda que vai me dar um retorno por vários ciclos, ao longo de várias safras. Por isso, não é um custo. Como o José Cleuton falou, custa tudo aquilo que eu vou comprar, eu vou usar e vou ter que repor, certo? Então, quando eu trabalho com mudas de qualidade, como a Alice falou, e o João e a Genilce falou, mudas de qualidade, quando eu invisto na produção dessas mudas de qualidade, eu estou fazendo um investimento no meu pomar, e não um custo. Já culturas anuais, hortaliças, milho, feijão, não são investimentos, porque aí eu vou colher, vai virar receita, e eu vou ter que desembolsar novamente para comprar. Entenderam essa diferença? A gente trabalha muito com essa questão da vaca. A vaca de leite é um investimento porque vai me dar vários períodos que vai estar me fornecendo leite. Já o gado de corte é um custeio, porque ele vai virar, eu vou vender, vai virar receita. E eu vou ter que desembolsar um novo dinheiro para dar fazendo investimento desse gado. Compreenderam essa diferença? E as culturas frutíferas são culturas que duram vários ciclos. As semiperenes duram de 4 a 6 ciclos e as perenes duram mais de 10 anos produzindo. Certo? Outro ponto que vocês falaram, o tipo de cultura. Citaram todos os aspectos. E é muito importante a gente ter também em vista o mercado. O que o mercado está precisando, o que o meu local está precisando, para que eu não tenha público disponível para estar comprando esse produto que eu estou produzindo. E outro ponto também, que não adianta ter o mercado, ter público e eu não ter aptidão ou conhecimento para essa produção. Então, é um fator também muito importante que o produtor nem sempre leva em conta. Aptidão, eu gosto de trabalhar com isso, eu vou me sentir bem fazendo isso, porque para a gente trabalhar bem, a gente tem que gostar do que faz. Caso contrário, vai ser mais um fardo do que um trabalho. Outra questão que falaram interessante é rastreabilidade. A rastreabilidade dentro da produção de mudas é muito importante para a gente ter aquele respaldo, para a gente saber
todas as informações referentes àqueles lotes produtivos. Ainda não é uma prática muito comum dentro do pequeno e médio produtor de mudas e sementes, mas é um quesito bem importante. Uma coisa que o João gosta de falar sempre também, que é possível a gente estar produzindo frutas o ano todo, somente por meio de tratos culturais, e a irrigação é um dos principais desses, né, desses tratos culturais. Podas também auxiliam nesse processo. Então, é possível, sim, eu produzir o ano todo, tanto que a gente já tem essa realidade aqui no Brasil. Mão de obra especializada, outro quesito muito importante e também muito preocupante, porque uma mão de obra especializada, ela até diminui os meus custos produtivos, porque uma pessoa que tem domínio no que faz, ela faz mais rápido, ela faz sem desperdício, ela faz reaproveitando tudo, e na falta desse conhecimento é o contrário. E é um quesito importante porque nós temos um déficit nessa questão de mão de obra especializada. Nós temos pouca mão de obra especializada, principalmente na fruticultura. E é um setor que demanda muita mão de obra, né? Como a gente já viu até aqui. Outra coisa aqui que eu anotei foi, João, aquela tabela produtiva de mudas. Você colocou uma tabela que consta um calendário produtivo, não foi isso? Isso, sim. E aquele calendário produtivo é padrão? É sim, professora, é padrão. Eu posso produzir em todas as regiões do país, no que tem adaptabilidade naquele tempo? Naquele tempo também, sim, e também em relação à questão de algumas frutíferas com material melhorado, né? É um melhoramento genético, né? Isso. Já com adaptabilidade. É muito interessante ao começar um pomar, né? Eu verificar se aquela muda, se aquele material propagativo é adaptado à minha realidade, às minhas condições. E o transporte de mudas também é muito importante, porque um dos fatores, a gente vê muito transporte de mudas sem nenhuma proteção. Algumas requer a questão do acondicionamento, outras são transportadas em carros abertos e o próprio vento faz a queima dessas folhas e aí ela já vai sofrendo, tendo um estresse antes de chegar no local de plantio, no campo. Os tratos culturais, que também foi bem citado, os tratos culturais interferem diretamente nesse tempo das mudas, né? Se eu tiver um atraso em algum desses tratos culturais, essa muda ela vai me dar essa resposta também, quer seja num atraso produtivo, quer seja em um não desenvolvimento correto, ou em alguns casos também extremos de uma diminuição de produção. Vocês mostraram também umas fotos de umas mudas. Achei bem interessante aquele espaçamento do coqueiro, parecia estar dentro de um viveiro, e em alguns viveiros que eu já visitei, eu não vejo essa questão do espaçamento dentro do viveiro sendo levado como um quesito sério. Ao contrário, elas são colocadas bem unidas, bem dispostas a fim de aproveitar aquele máximo de espaço. Então, achei bem interessante essa parte. Falaram também da ecofisiologia, que vai interferir diretamente nessa planta. Antes de eu iniciar, né, um plantio, tudo que eu vou fazer, na verdade, é necessário fazer um planejamento, e aí esse planejamento entra aquela quantidade de mudas, de sementes, aquele stand, aquele percentual de mortalidade, tipo de irrigação. Esse planejamento ele deve acontecer desde eu adquirir essa matéria-prima, essas sementes, de onde eu vou adquirir, o que eu vou trabalhar, até como esse produto vai chegar ao meu consumidor final e quem vai ser meu consumidor final. Tudo isso faz parte desse planejamento. Agora, eu queria se tu podia falar um pouco mais sobre essa outorga d'água, apesar de não ser teu assunto. E aí, João? Bem, professora, o conhecimento que eu tenho em relação à questão da outorga, que eu mais queria, e aí ficou em vídeo. Da outorga da água é que
ela tem que ser realizada pelo produtor, né? Só que não é feito na prática, né? Somente na teoria. Que é aquele recurso onde eu tenho que ter não é liberdade, deixa eu ver qual é a expressão O aqui. que é a outorga d'água, gente? A outorga d'água, ela é feita para que o produtor possa usar aquele recurso hídrico, no caso, dentro de É a uma... licença da água, não é isso? Isso, É quando eu peço a licença do uso daquela água, sim, exatamente. Isso certo? pode ser feito tanto nas secretarias de meio ambiente, né, seja ela estadual ou municipal. Eu tenho também que ficar ligado em relação se a minha área, né, de produção tem uma reserva legal, tem uma APP, né, para mim Isso aí poder... o grupo do Alisson vai já falar. Ah, Eu então, espero que explane bem. Eu quero saber a quem deve ser pedida essa outorga d'água. Qual é o órgão? são as Professora? secretarias... Não, pode ficar à vontade. Qualquer pessoa pode falar. Professora, a outorga geralmente quem emite é a ANA, né? A Agência Nacional das Águas. Só que em alguns casos tem municípios que às vezes são credenciados para poder trabalhar com essa outorga, com essa licença. Que é muito raro ser encontrado aqui em nossa região, município já credenciado através das secretarias municipais. Professora, Então, eu faço... dificilmente uma Secretaria de Agricultura, como o José Canto falou, ela faz esse seguinte trabalho, até porque a ANA é um dos principais órgãos que emite, porque muitas secretarias de Agricultura não têm pessoas que são especializadas na área. E aí, por isso, é quase inexistente Secretaria de Agricultura fazer esse tipo de emissão. Agora, a AGERP, né? Às vezes, a AGERP e a AGED faz, né? Porque a AGERP, ela emite também o, o Cadastro Ambiental Rural, né? E também o DAP e outras formas de legislação ambiental, né? Algum dos meios para proteção. Mas aqui no Maranhão e em muitos lugares do Brasil, secretarias não fazem isso, assim como o José Canto falou. João, professora, só um ANA é a minutinho. nível federal, não é? Professora, só um minutinho. Isso? João, é o seguinte, no tempo que eu trabalhei no AgroAmigo, meu amigo velho, tinha um município que eu trabalhava que lá a Secretaria de Saúde de Agricultura fornecia. Agora, se era autorizado ou não, mas eles forneciam a licença da ortógrafa. Mas não é Pois é, uma como eu coisa comum. falei, é Município. muito difícil ter uma secretaria aqui. Eu queria mais informações quanto a isso. Tá, João? Tá bom. Na apostila de vocês, diz que o órgão que faz essa outorga é o IBAMA, tá? Mas em todas as fontes de pesquisa que eu já vi, diz que é a ANA, a nível federal. Então, eu quero mais informações sobre isso. E eu tinha anotado bastante coisa, mas aí tu tá praticamente sozinho, né? Aí vou dar um tempo para ti. Tá bom, professor. O grupo do Alisson, por gentileza. Já podemos? Turma, mais uma vez, eu quero pedir que vocês abram a câmera para eu fazer um outro print agora às 3h10, por gentileza. Só abrir a câmera, gente. Só um minutinho, professor. Vocês estão chateados comigo hoje, né? Só pode. Vocês nunca se comportaram assim comigo. Estou chateada com vocês.
Estou compartilhando aqui. Agora é o do grupo. Eu acredito que seja esse aqui já o alterado. Deixa eu ver aqui. Todos estão vendo? Sim, professora, está dando visualização. Sim, professor, estou vendo. A senhora colocou, foi aquele que eu lhe enviei por último? Foi? Que senhora? Você. Coloquei, foi. Tem 5 páginas de slide a menos, eu acredito que seja isso. Não, eu acho que é isso. Uhum. Foi uma substituição, mas o conteúdo está completo. Quem está falando comigo é João Lucas? Sim, sou eu. Certo. É porque quando aqui está tudo diferente, eu estou compartilhando a tela, não está aparecendo para mim nada, só aparece o slide. Então, agora é o grupo 4. Mas a gente vai se identificar na hora que cada um for falar. A senhora pode apresentar também. Tá. São 3 e 3. Pode iniciar, tá? A senhora, você pode apresentar a tela cheia. Tá a tela cheia aqui para mim. Ixi. Não É tá porque eu acho que aparecendo para vocês? não tá. Não. Foi? Para você estar aparecendo tela cheia, tá? Não, para mim tá mesmo só como edição. Pois é. Bora ver aqui o que eu posso fazer, porque aqui Qualquer coisa eu posso apresentar, professor. eu tenho medo de começar a falhar. Peraí, deixa eu tentar aqui rapidinho. Tá bom. Eu vou habilitar aqui para edição. Tá protegido. Deu? Esperando carregar. Então, isso aqui. Confirmo, tá? Tá bom, só que não tá a tela cheia ainda. Quer tentar aí? Professora, eu tô com medo porque meu notebook, quando ele fica no Zoom, ele começa a ficar tipo piscando, entendeu? Não tá dando Mas para vocês enxergarem. Porque aqui, peraí, é porque eu tô. fica, professora, Aqui só que tá normal. o que acontece? Fica na forma de adição ainda. Não tô entendendo por que tá assim. E professor, você apertou no livrinho, apertou aí, na parte de baixo? Eu apertei, macho. Ah, esses dois grupos de hoje, pronto, foi. Será que Agora tava apertando? Eu disse que era no livrinho, eu disse. Bora. pode iniciar, né? Uhum, pode. Boa tarde. Uhum. Nosso Boa. grupo, que é o grupo que estou com o tema legislação ambiental, composto por o Cleuton, eu, João Lucas, a Valquíria e o Alisson. Só abrir um espaço, é que a Valquíria ela não vai poder participar por conta que ela está com alguns problemas de saúde, né, com o pai dela. Só que a gente vai suprir, né, o que ela iria falar. E então, eu, João Lucas, irei iniciar, né? A gente fez um pequeno sumário para direcionar as nossas falas, né? A gente ficou com o tópico 2, né? Que tem os temas intitulados Legislação Ambiental, Licenciamento Ambiental, Outorga de Recursos Hídricos, Cadastro Ambiental Rural, Áreas Protegidas pelo novo Código Florestal, Responsabilidade Ambiental Administrativa, Civil e Criminal. Só um parêntese. Outorga de recursos hídricos. Sim. Professora, tem certeza que colocou o slide certo? Não, mas só esse aí. Eu tenho. Por quê? Tu acha que não? Não foi o que eu lhe enviei por último. Já estava arrumado isso aí? Mudou mais alguma coisa ou foi só isso? Mudou. Não foi o nome Nossa, outorga. isso Não é foi o uma nome outorga. benção.
Eu enviei para o seu e-mail. Eu vi. João Lucas. Sim. João Lucas. Seminário, peraí. Bom dia a todos. Eu me chamo Tarsila Fernandes e vou dar continuidade às apresentações. Quanto à possibilidade de consórcio. O consórcio. Caso você queira, eu posso apresentar, professora. Pode apresentar? Sim, eu posso tentar aqui. Que dá certo. Já. É esse aqui. Acabei de baixar. Esse é o último que tu me enviou. Estão vendo? Sim. É a mesma coisa, tá? Sim. Então, Bora. depois de apresentar o sumário, dando continuidade, eu trouxe alguns dados iniciais, né, que não estão na apostila, mas que é para direcionar a gente sobre a legislação ambiental e as vertentes que elas impõem como forma de mitigar, né, os vários impactos que podem acontecer no ambiente. E aí, hoje a gente está vivendo num século, né, num milênio, onde está tomado de desafios, né? E a sustentabilidade, ela está cada vez sendo mais importante para a produção de alimentos no mundo, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala quando a gente usa os recursos naturais, usa o meio ambiente para produzir alimentos, seja de qualquer forma for, para suprir as nossas necessidades, mas sem comprometer as próximas gerações. E aí, a gente está no momento que a demanda por produção de alimentos está cada vez mais aumentando e a população também ela aumenta e de maneira proporcional que a população aumenta, a produção de alimentos ela também tem que aumentar. E essa produção de alimentos ela tem que estar totalmente interligada à sustentabilidade. Da mesma forma que eu produzi, eu tenho que preservar o meio ambiente. Pode passar. E aí muito se fala nessa sustentabilidade, né? Só que se a gente for ver em vários artigos e livros, ou até mesmo palestras de alguns anos atrás, se falam que a sustentabilidade 2030, 2050 seria o alvo central, né? Seria a grande sacada, né? dos séculos. Só que a sustentabilidade hoje, a gente chegou nela, né? Ela se antecipou muito. E aí ela está aliada ao aumento da produtividade se aumentar as áreas agricultáveis. Como, né? Tem possibilidade. Hoje se fala muito em agricultura 4.0 até agricultura 5.0. E esse aumento de produtividade, sem fazer aumento de áreas, só é possível com o uso de tecnologias, né? E hoje a gente tem agricultura de precisão, agricultura digital. E quando se fala nessa produção, né? Aqui trazendo para o nosso curso, a gente se fala tanto para hortaliças, para fruticultura, horticultura no geral e também grandes culturas. Todas elas produzem alimentos que são fonte de carboidratos, proteínas, vitaminas e que são essenciais para o nosso consumo, né, e para a nossa mantença.
Então, essa produção, ela tem que ser aliada à sustentabilidade, uma maior produtividade com menor uso de áreas, fazendo uso de quê? De irrigação de precisão, fazendo uso de tecnologias que possibilite essa produção sem fazer a derrubada de novas áreas, né? E aí, essa tecnologia, ela tem grande contribuição, né? Agricultura de precisão, né? Fazendo com que faça o controle de pragas e doenças de maneira precisa e localizada, adubação em áreas que apenas é preciso fazer essa adubação, apenas áreas que estão com deficiência. E aí, outro ponto que está bastante atrelado a essa sustentabilidade é a segurança alimentar. Hoje, principalmente para a produção de frutas, o mercado europeu, ele restringe bastante a produção de frutas que contenham nela resíduos de agrotóxicos, né, resíduos de defensivos. E aí eles impõem várias barreiras alfandegárias, que essas barreiras, elas, antes do produto entrar dentro do país, eles passam por uma série de análises. Por isso que a produção de frutas hoje no Brasil, para nós consumidores, ela não é padronizada, mas para todo o país que se for fazer a exportação, existe uma normativa de padronização para esses frutos. E aí, no mercado europeu, eles não aceitam frutas que contêm resíduos de defensivos. E também frutas que, durante seu trato cultural, elas foram mal manejadas, principalmente nos países americanos, em outros países americanos, nos Estados Unidos e outros países a mais, essas barreiras alfandegárias, elas também estão ligadas à não disseminação de pragas e doenças. E aí, se a gente for ter uma visão de local, para nós, enquanto futuros técnicos em fruticulturas, nós temos que se situar, que se engajar nessa sustentabilidade, porque hoje, se nós não se engajarmos nessa sustentabilidade, nessa produção sustentável, tanto com o uso de defensivos como no controle de pragas e doenças, futuramente nós não podemos se engajar nesse novo mercado, porque o profissional que não se engajar nessa sustentabilidade, ele pode até ficar fora do mercado. E aliado a isso também, hoje o Brasil, nós sabemos que tem as 4 estações bem definidas, porém não há frio, existe região sul, norte, nordeste, e existem as variações de clima, mas a gente tem uma sazonalidade nas mudanças climáticas. E aí a gente sabe que o Brasil, esse ano, ele está passando por uma grande estiagem, né, principalmente na produção de arroz e de algumas frutíferas, né, enquanto também em algumas regiões do sul, muito granito, né. Só que a essas mudanças climáticas, principalmente na produção de frutas, hoje se tem muito a biotecnologia. E a biotecnologia e também o melhoramento genético, com a criação de cultivares que são resistentes a essas mudanças climáticas, a seca. Hoje o figo, né, e que antes não era produzido que só era produzido em regiões de clima mais temperado, hoje é produzido em clima tropical, e assim como outras frutas. E aí, essa aliada à sustentabilidade, está conseguindo se disseminar por vários estados do país. Pode passar. Outro ponto também importante que eu trouxe aqui é sobre o crescimento populacional. A população mundial hoje é de cerca de 7,6 bilhões de pessoas. A ONU estima que a produção mundial deverá aumentar em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, prevendo 9,7 bilhões de pessoas em 2050 e pode chegar a cerca de 11 bilhões em 2100. Em 2100, pode passar. Uma pessoa adulta consome 1 tonelada de alimento no ano. A NASA informou que a área agrícola no mundo é cerca de 1,786 hectares. Então, se a gente observar, nós temos uma área agrícola, né, de 1,87 bilhões de hectares. E nos próximos anos, uma das metas do desenvolvimento sustentável é intensificar essa produção, né, essa demanda de produtos, né, essa demanda por produtividade, ela aumente, sem que aumente a área agrícola, né, e que supra toda essa população que vem crescendo. E nessa tabela que eu mostrei abaixo, eu trago alguns dados, né, do ano de 2017, tínhamos uma população de 7,6 bilhões, né, com uma área agrícola de 1,87 hectares, e com uma produtividade anual de 4,06 toneladas por hectare. No ano de 2050, nós teremos 9,7 bilhões, né, de pessoas, né, no mundo, com uma área, continuando ainda com uma área agrícola de 1,87 hectares, e com uma produtividade maior, né, com cerca
de 1,19 toneladas por hectare. Então, se observarmos, também em 2100, nós teremos o dobro, teremos que produzir o dobro do que será produzido em 2050, em decorrência do enorme crescimento populacional. E essa demanda por alimentos, ela vai cada vez mais se intensificar. E a sustentabilidade, ela tem que ser uma aliada dessa produção. Com o quê? Com o uso de tecnologias para que eu possa aumentar a produção e diminuir as áreas, né? Pode passar. E aí, voltando, né, saindo do contexto populacional, do crescimento populacional, a gente entra para a legislação ambiental, né? E aí a gente começa a entender, né, o que é meio ambiente, né? Na apostila traz que o meio ambiente é um conjunto de fatores físicos, climáticos, né? Mas se formos trazer, né, para esse ambiente mais na fruticultura, é um conjunto de fatores bióticos e abióticos que formam um ecossistema, né? Os ecossistemas estão dentro do meio ambiente e para nós, enquanto fruticultores, iremos utilizar esse meio ambiente de forma racional para a produção de frutas, né? E aí a gente viu lá nos primeiros trabalhos que foi falado sobre a legislação, sobre a adubação, né? E por último agora os tratos culturais, né? Como implantar a área. Mas antes de tudo, antes de a gente dar esse passo para escolha da área e produção, né? A gente tem que estar de acordo com o meio ambiente. Ao se fazer a escolha da área, antes de adubar, antes de preparar o solo e saber quais culturas ser implantadas, a gente entra primeiro, né, com as medidas que a legislação ambiental elas nos proporciona para mitigar, né, alguns danos, mesmo eles sendo minimamente ao meio ambiente. E aí o licenciamento ambiental, ele é um procedimento que acompanha toda a existência do empreendimento, seja ele empreendimento urbano como um empreendimento rural. No nosso caso, o empreendimento da fruticultura, né, junto à escolha das frutíferas que serão produzidas com a área escolhida, devemos fazer o quê? O licenciamento ambiental, que vai ser uma das primeiras etapas que a gente vai fazer no nosso empreendimento. Que ele vai estar relacionado às mudanças climáticas, à água, a emissões atmosféricas, os resíduos sólidos, a vegetação, a fiscalização, as áreas de proteção que vão existir e o tratamento de efluentes. Então, antes de começar qualquer empreendimento, aí a gente pode até ter, recapitulando, né, o que foi falado nos trabalhos anteriores, né? Quando for escolher a área e a frutífera se implantar, primeiro está em conformidade com a legislação ambiental. Observar, fazer um croquis dessa área e observar toda a vegetação que tem ao redor e quais são as áreas que podem ser destinadas à preservação permanente, à reserva legal, APP e outras mitigações que a legislação ambiental traz que também serão abordadas pelos outros componentes. Pode passar. Então, quando se faz decidir implantar o meu pomar de fruticultura, né? E a gente pode até se fazer algumas perguntas, né? É um empreendimento novo? Eu vou implantar frutíferas, sim, né? No caso, eu tenho que obter uma licença prévia. Mais à frente a gente vai ver o que é essa licença prévia, né? Após ela, uma licença de instalação e depois disso uma licença de operação. Se não é um empreendimento novo, se eu já produzir nessa área, eu vou me perguntar se esse empreendimento ele causa algum impacto ambiental, mesmo ele sendo minimamente, né? Se sim, eu vou obter uma licença de operação, né? A gente vai ver o que é essa licença de operação, que é uma licença que permite que eu possa dar continuidade às atividades do meu empreendimento. Por exemplo, se antes eu fazia produção de culturas anuais, agora eu vou fazer produção de fruticultura, né, de frutíferas, eu vou me perguntar se essa produção de frutíferas vai causar algum impacto no meio ambiente. Se sim, eu vou pedir uma licença de operação, que vai ser a licença que vai permitir que eu faça a implantação do viveiro e possa estar fazendo tanto a produção de frutíferas e venda e também a produção de mudas ou sementes. Se não causa nenhum impacto no meio ambiente, então não é necessário eu fazer a solicitação de licenciamento ambiental. A gente também vai ver quais são os requisitos mínimos para que eu possa analisar na minha área e eu possa ter a seguinte conclusão, se é preciso ou não obter o licenciamento ambiental. Pode passar, professor. E aí, após isso, a gente se pergunta o que é impacto ambiental, né? Hoje a gente fala muito nas queimadas e a má destinação
resíduos sólidos, mas impacto ambiental são todos aqueles impactos que possam afetar de maneira direta e indireta, ou por ação antrópica do homem, o ecossistema e o meio ambiente, sendo ele por queimadas, por desequilíbrio. A queimada causa um desequilíbrio, né? E até mau preparo do solo, né? Um não uso racional de fertilizantes ou agroquímicos. Tudo isso causa impacto ambiental no meio ambiente, vai causar um desequilíbrio. Esse impacto ambiental, ele é um desequilíbrio que é ocasionado no meio ambiente por fatores tanto antrópicos causados pelo ser humano. E aí, quando se faz o licenciamento ambiental, é bem importante também a gente saber a diferença entre licença ambiental e licenciamento ambiental. Quando a gente vai se obter um licenciamento ambiental, muitas das vezes primeiro se pede a licença e depois o licenciamento ambiental. Mas, em grande parte das vezes, o que é ideal mesmo se pedir é o licenciamento ambiental. Até porque, se formos para o conceito de licença ambiental, ela vai ser ela é o ato administrativo, é o ato que vai fazer com que aconteça todas os direcionamentos, todas as ordens a ser seguidas para que eu possa implantar a área e executar as atividades. Enquanto o licenciamento ambiental, ele já vai ser um procedimento administrativo para que eu consiga adquirir essa licença, né? Ele vai ter começo, meio e fim, né? Vai ter uma série de procedimentos, vai ter começo, meio e fim, que também vai dar continuidade, até porque todo licenciamento ambiental, ele vai ter ele tem uma certa validade, de acordo com o licenciamento que eu pedi. Pode passar. E aí, o que é obrigado a se licenciar, né? E aí eu trouxe aí nessa tabela alguns exemplos de atividades que são obrigatórias a se licenciar para mitigar alguns efeitos ao meio ambiente. Isso variam desde os recursos naturais, que podem causar potencial poluidor ou alguma degradação ao meio ambiente, mesmo que essa degradação ela seja minimamente, né? E aí esses recursos naturais podem ser voltados para a agricultura, né? No nosso caso, a fruticultura, a depender da área, é obrigado a se licenciar, mas primeiro tem que fazer a análise da área, saber se ali tem alguma área que existe de fazer a aquisição desse licenciamento, áreas de pesca, pecuária, produção florestal, geração de energia, indústria de couro e peles. Potencial poluidor, né, são as indústrias mecânicas, indústria de vestiário, turismo, fabricação de móveis, e também aquelas atividades que tragam degradação ambiental, né? De novo, a agricultura, né, que pode ser interligada à fruticultura, à pecuária, à exploração florestal, construção civil e geração de energia. E aí, depois de entender o que é esse licenciamento ambiental, a diferença de licença e licenciamento, a gente pode até se perguntar por onde eu encaminho o processo, né? No caso do licenciamento ambiental, ele vai se dividir em 3 vertentes. Eu posso obter o licenciamento ambiental por meio municipal, federal ou estadual. No caso do federal, é quando o meu empreendimento, como o licenciamento ambiental é uma das primeiras atividades do meu empreendimento, quando esse meu empreendimento ele ultrapassa fronteiras que abrangem vários estados, mais de um estado, por exemplo, eu vou implantar um pomar de fruticultura aqui no Maranhão. E esse meu pomar, ele vai se intensificar para o estado do Piauí, para o Ceará, Pernambuco, para a Bahia, eu preciso emitir um licenciamento ambiental por meio de órgão federal, porque ele ultrapassa mais de um estado. E aí, esses órgãos são o IBAMA e o CNB. Pode passar. Outro tipo de licenciamento ambiental, outra esfera do licenciamento ambiental, melhor dizendo, é o licenciamento estadual. E aí esse licenciamento estadual é quando ele abrange mais de um município, né? E aí, dentro do meu estado, né, ele vai abranger mais de um município. Por exemplo, aqui em Chapadinha, ele pode abranger Coroatá, Vargem Grande, e Itapecuru e outros municípios. Aí sim eu tenho que obter
um licenciamento ambiental na esfera estadual. Eu posso me direcionar à AGEP, ou então à AGED, que são órgãos também, ou o IBAMA, né, que também eles emitem o licenciamento ambiental, e também o CNBio, que tem também aqui no Maranhão. Pode passar. E o outro licenciamento ambiental, que também é muito voltado até para pequenos produtores, que é o municipal, né? É aquele licenciamento ambiental onde o meu empreendimento, a minha atividade, tanto ela frutícola como outra atividade que possa causar minimamente impacto ao meio ambiente, ela se restringe apenas ao meu município. Aí sim eu devo fazer esse licenciamento municipal. Então, como a gente viu, o licenciamento ele se restringe a 3 esferas, né, que é municipal, estadual e federal. Cada uma delas tendo suas particularidades que permitem eu tomar a decisão de qual licenciamento eu vou pedir. E aí existe uma licença para cada caso, né? Para recursos naturais, há licença, né, para agricultura, pesca, pecuária, para de potencial poluidor, que são grande parte das indústrias mecânicas, químicas, e também para casos de degradação ambiental, que a agricultura também se enquadra, junto à pecuária e exploração florestal. E aí, existem 3 tipos de licenciamento ambiental. Como eu falei, né, o licenciamento ambiental ele é um processo administrativo. Sendo um processo administrativo, ele tem começo, meio e fim e continuidade, porque cada tipo de licenciamento ambiental ele tem uma validação. Inicialmente, ao implantar o meu empreendimento, por exemplo, trazendo exemplos para a fruticultura, foi implantar um pomar da cultura do morango. Para eu implantar o meu pomar, depois de escolher a cultura do morango e escolher qual área que eu vou fazer, que eu vou implantar, eu devo obter o licenciamento prévio. O que é esse licenciamento prévio? Eu vou apresentar ao órgão de fomento, o órgão que eu vou solicitar o licenciamento ambiental. Eu devo apresentar a ele a localização, as tecnologias que eu vou utilizar e também todo o meu planejamento, né? Que vai ser aquela primeira atividade que eles terão que aprovar, né? Se o local está adequado, se a tecnologia que eu vou utilizar está adequada, mesmo que ela cause minimamente impactos ao meio ambiente. Depois de se obter essa licença prévia, depois que ela validar, porque depois que uma licença ela acaba seu tempo de validade, o agricultor, ou seja, qual o âmbito for o empreendimento, ele tem 120 dias antes do vencimento para obter, né, fazer um novo requerimento de renovação do licenciamento ambiental. Depois que eu obter essa licença prévia, eu obtenho a licença de instalação, que é aquela que vai me autorizar a iniciar a construção da obra. No caso, iniciar a construção, por exemplo, se eu faço a produção de morango, iniciar a construção do meu pomar e também a construção da minha estufa ou do meu viveiro. Depois disso, eu faço a aquisição da licença de operação, que é a licença que vai me permitir, depois de apresentar a minha atividade, qual a localização, depois de implantar, me dê autorização para que eu tenha o funcionamento do meu empreendimento, né? No qual eu possa produzir as mudas, vender as mudas e produzir os frutos. Esse é o licenciamento de operação. E aí, cada um licenciamento desse, como eu falei, eles têm prazos, né? E o prazo mínimo de estabelecimento para o licenciamento prévio é um tempo máximo de 5 anos, né? E 120 dias antes do vencimento, eu já tenho que solicitar novamente o licenciamento, o novo licenciamento. Após isso, o licenciamento de instalação ele tem um tempo máximo de atividade de 6 anos, assim como o licenciamento de operação, que tem um prazo mínimo de 4 e no máximo de 10 anos, e a licença de instalação e operação, né, que são as 2 licenças que eu posso pedir simultânea, ela tem um mínimo de 4 e máximo de 10 anos. Pode passar. E aí, licenciamento ambiental não substitui outras licenças. Por quê? Porque a legislação ambiental, ela impõe várias
vários tipos de fomentos que protegem o meio ambiente minimamente contra os impactos. E aí, para licenciamento ambiental, eu faço essa aquisição para eu implantar um empreendimento. No caso, se eu faço uma supressão vegetal para que eu possa implantar o meu pomar, eu já tenho que consultar o novo Código Florestal para eu poder adquirir o licenciamento. Assim como a outorga de recursos hídricos, se eu quero fazer a captação de água para irrigação, ou também poços, lagos, ou até subterrânea dentro dos limites regionais. E aí, quais são os benefícios de se ter o licenciamento ambiental? Eu vou conhecer a minha realidade, até porque quando eu solicito, lá no licenciamento prévio, tem toda uma fiscalização da área, ela é toda georreferenciada, e aí eu vou conhecer a minha realidade, a minha área, quais são as reservas legais, a área de APP, e quais são as áreas que eu devo solicitar licenciamento ambiental, outorga de recursos hídricos. Eu tenho um contato direto com o empreendedor, tenho a visita em loco, né, de todas as áreas, e também essa visita georreferenciada, eu posso fazer ela por meio de vários softwares. Também eu tenho maior agilidade na expedição de licenças, menores custos para o empreendedor, porque eu vou ter taxas menores. A gente vai ver mais à frente que quando se faz, por exemplo, a outorga de recursos hídricos hoje, para a captação de irrigação, no estado de Minas Gerais, a Anatel, ela quem tem a outorga de recursos hídricos, ela pode pegar o comprovante de que tem a outorga de recursos hídricos e comprovar que tem para vir a energia ser descontada, né? Tem uma baixa na energia por conta que faz esse uso para irrigação. O percentual de recursos e taxas e as multas ambientais ficam no município. A viabilização dos empreendimentos e dos funcionamentos, né, com a licença prévia, eu faço eu apresento todo o meu empreendimento, né, e aí lá no licenciamento de instalação eu faço a instalação do meu empreendimento e o funcionamento com a licença de operação. E também a conscientização ambiental, né, eu vou estar de acordo com as normas legais do meio ambiente e sendo produzido de maneira sustentável. E aí, quais são os prejuízos de não se fazer um licenciamento ambiental, né? Um dos primeiros prejuízos é que eu vou estar contribuindo para a escassez de água, né? Que hoje a irrigação ela está muito vinculada à escassez. A irrigação é a grande vilã de de grandes pessoas que acabam escrevendo em livros e até publicando matérias dizendo que a irrigação é a grande vilã da escassez de água. Vou estar emitindo gases de efeito estufa, vou estar fazendo o descarte de resíduos sólidos de maneiras inadequadas, eu não vou ter fiscalização estando sujeito a multas, e vou estar contribuindo para as mudanças climáticas, e também vou estar destruindo grande parte das vegetações. Pode passar. E aí, quais são os passos para a obtenção da licença, né? Eu faço aquelas mesmas perguntas que eu fiz no início, né? Eu me pergunto se vai causar algum impacto ao meio ambiente, se sim ou não, e faço todo aquele processo de licenciamento prévio, licença de instalação e licença de operação. Faço a identificação do órgão que eu solicito essa licença, né? Se é órgão estadual, municipal, federal. E depois eu preparo toda a papelada, né? Que é uma lista de documentos que a gente pode consultar. E aí o quarto passo é o requerimento da licença, né? E aí eles vão fazer todo o monitoramento da área, fiscalização, aí me dão a licença prévia, né? Depois que ela vence, eu obtenho a licença de operação, de instalação, e se eu tiver apressado, eu obtenho logo, junto com a licença de operação, a licença de funcionamento do meu empreendimento, seja ele na fruticultura, ou outras áreas da agricultura, ou outros empreendimentos. Pode passar. E aí tudo tem um custo, né? As despesas com licenciamento ambiental, elas vão desde a elaboração dos estudos, do mapeamento da área, seja ela georreferenciada, por meio de imagens fotografadas por drones e toda a documentação. Pode passar. E o licenciamento ambiental, ela é uma responsabilidade empresarial
socioambiental, porque empresarial, por quê? Porque para eu implantar o meu empreendimento, eu tenho que estar de acordo com as normas legais e de acordo com a legislação ambiental, para que eu possa causar minimamente impacto ao meio ambiente, estar de acordo com a sustentabilidade. E social, porque eu vou estar contribuindo para a soberania alimentar, voltado para a agricultura, e também para a qualidade de vida. E ambiental, porque eu vou estar preservando o meio ambiente. E aí, essas são as bases legais que se estabelece a necessidade de cuidado com o meio ambiente por parte de todo empreendedor, seja ele urbano ou rural, né, que é a Constituição Federal, a Lei Complementar 140 de 2011, a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais. Pode passar. E aí, aqui é uma parte da nossa outra componente do grupo, a Valkyria, que não pôde se fazer presente, mas a gente vai suprir a parte dela. Logo após, como eu falei lá no licenciamento ambiental, para cada atividade ambiental que eu for fazer, eu não tenho que fazer a aquisição somente do licenciamento ambiental. Se eu faço supressão vegetal, tenho que ir no novo Código Florestal e ver quais são as medidas que devem ser tomadas. Assim como a aquisição de água para irrigação ou água subterrânea para qualquer outra forma de obtenção, eu tenho que obter uma outorga de recursos hídricos, né? Seja ela por meio do IBAMA ou da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, né? Só corrigindo aqui, só te corrigindo, tá? O que eu falei. O IBAMA é o licenciamento. A outorga é a ANA mesmo, tá? Sim. Só E aí corrigindo. tem uma curiosidade, é que a ANA, por meio da ANA, eu posso obter essa outorga tanto para ela nacional como ela para áreas estrangeiras. E aí, o Brasil, hoje, o Brasil, ele é um país que é privilegiado pois ele abriga em torno de 13,7% de água doce do planeta, mais 73% dessa reserva estão localizadas na bacia amazônica, o que dificulta sua distribuição de maneira uniforme. Pode passar. E aí, a gente discute um pouco sobre essa outorga de recursos hídricos, né? Ela é voltada para a água e a agricultura, né? Qual a relação que elas têm. E trazendo também para a fruticultura ou qualquer outra produção vinculada à agricultura, né? Hoje, até o uso da água nas propriedades rurais, ela deve ser regulamentada. Para isso, se existe a outorga. E ela vai possibilitar, essa minha regulamentação dentro das áreas rurais, ela vai me possibilitar também a minha manutenção da produção, não só produção, como também irrigação, né? Que hoje a irrigação é uma das grandes tecnologias, que existe também a irrigação de precisão, que é uma das grandes tecnologias que permitem a produção mediante a essas grandes escassez que o Brasil esse ano também está passando, assim como também na agricultura de sequeiro, que é uma das práticas de agricultura que mais se faz no Brasil. E aí, essa outorga de recursos hídricos, ela não se restringe, um dos benefícios dela é que ela não se restringe apenas para eu produzir, tá produzindo ali o meu pomar de fruticultura, ou a minha soja, ou milho, ou feijão. Mas também para que eu possa produzir, eu tenho que obter crédito, né? E hoje, os bancos, né, seja o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, para mim obter crédito rural, eu tenho que ter o comprovante de que eu tenho uma outorga de recursos hídricos da minha área, certo? Se for necessário, fazer a outorga, né? Se nessa área eu faço a captação de água de lagos, rio, subterrânea, poço, para eu fazer irrigação ou outra finalidade. Para eu obter esse crédito rural dentro da papelada, para levar para o banco, eles aprovarem o meu projeto, eu tenho que ter a comprovação de que eu tenho outorga, assim como licenciamento ambiental e outros fomentos da legislação ambiental que a gente vai falar mais na frente. E aí, hoje a agricultura irrigada, ela é um dos grandes, como eu já falei, é uma das grandes vilãs, e ela está interligada totalmente à outorga de recursos hídricos. Hoje a gente tem um plano safra no Brasil, para a safra 21/22, que é um dos maiores investimentos que já feitos em safras no Brasil, e ele está totalmente interligado à sustentabilidade. Por isso, se fazer a outorga de recursos hídricos. E aí,
para se fazer essa obtenção dessa outorga, se faz uma série de estudos na área, né? Tem os fiscais que fazem essa fiscalização da área para poder o produtor ele obter essa outorga. E aí, assim como também para fazer barragens, né, para irrigação também, se faz essa outorga e também o licenciamento da área, né, para recompor, se comprometendo a recompor toda a área ao redor dessa barragem que eu fizer, e também as áreas de APP e as matas ciliares. E também as águas que eu for fazer, obter elas de maneira subterrânea, também tenho que fazer a outorga de recursos hídricos, né? Pode passar. E aí estão sujeitas ao procedimento de outorga as seguintes atividades, né? Derivação ou captação de parcelas de água existente no corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo, e a gente vê que não se restringe. Aqui a gente está se referindo à agricultura direcionada à fruticultura, mas também para abastecimento público, né? Por exemplo, abastecimento da água da minha fazenda, eu também tenho que obter essa outorga de recursos hídricos. Estação de água de aquífero subterrâneo, como eu já falei, lançamento em um corpo de água de esgotos e demais resíduos, ou gasosos, tratados ou não, para fim de sua diluição, transporte de exposição final, também é uma das atividades que é necessária ao outorga. Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, assim como também outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente. Pode passar. Não estão sujeitas a outorgas, né? O uso de recursos hídricos para satisfação de necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, derivação de captações, lançamentos considerados insignificantes, as acumulações de volume de águas considerados insignificantes. E aí, quais são os benefícios de se obter esse licenciamento ambiental, né? Um dos principais benefícios é que esse meu uso da água, ele vai estar dentro das recomendações legais, né? Eu vou estar de acordo com a legislação ambiental e vou estar contribuindo para a sustentabilidade. Assim como também para qualquer acesso de crédito, a qualquer banco, dentro do meu planejamento, dentro do meu projeto que é feito junto ao técnico, né? O técnico que vai estar me auxiliando, eu tenho que ter a outorga de recursos hídricos dentro dos documentos. Assim como também, vai sair também até junto com uma nova normativa dentro da outorga de recursos hídricos, né, que a Anatel também, né, lá dentro do estado de Minas Gerais, a Anatel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela já está fazendo a validação do desconto tarifário na conta de luz. Se eu tenho a outorga de recursos hídricos e capto água para irrigação, eu tenho como fazer a validação para ter um desconto tarifário na minha conta de luz. Então, a gente vê que os benefícios cada vez mais estão se estendendo. Pode passar. E aí, após eu obter essa minha essa minha outorga, né, o licenciamento ambiental, a outorga, temos também outra forma outro fomento que a legislação ambiental ela propõe ao produtor rural, né, que é o cadastro ambiental rural, o CAR, né, criado pelo novo Código Florestal. João, Oi. Eu achava melhor tu terminar essa parte na próxima aula. Tudo bem. Porque tu vai ficar bem aqui no cadastro ambiental rural e aí nos outros RLs, né? Sim, era a parte toda da Valquíria, né? Mas ela não pôde vir, aí eu tive que ficar. Entendeu? Aí vai ficar quebrado, porque tu só tem mais 4 minutos. Tá bom. Mas ainda tem bastante coisa. Certo? Certo. Concorda? Concordo, sim. Tu é João quem? Lucas. João Lucas. Sim. O João, qual é o outro? João Ítalo. João Ítalo. Ítalo, professora. João Ítalo, tu escutou o que eu disse aqui? Sim, professora, escutei. O IBAMA é só do licenciamento, viu? Isso. A outorga é a ANA. É a ANA que realiza. Isso. Agora eu quero que tu me traga a nível estadual, tá? E professora? Oi. Só... Fala. Sim, só para aproveitar a oportunidade e me desculpar também, corrigir, porque
eu falei para o João naquela hora lá que o município na qual eu trabalhava, ele fornecia ortoga, mas eu confundi, não era ortoga, era licença ambiental. Viu, João? Desculpa aí. Porque era licença, que em alguns casos era licença ou a dispensa da licença, que lá a Secretaria do Município fazia, não era ortoga, eu me confundi, só para corrigir. Tranquilo, José Cleto. É a mesma confusão aqui do licenciamento ambiental. Aqui é o grupo... Gente, entrou mais alguém? Antônio Professora, eu não Caio. entendi. Estou aqui, Quem? professor. Pessoal, Vai vou continuar a fazer... apresentação na próxima aula, é isso? Não entendi. Vai continuar a apresentação na próxima aula, encerrou por hoje, é isso? Isso. Entendeu agora? Sim. Porque faltam... Professor, na próxima começa da questão do CAR, né? Isso, vai começar bem na parte do CAR. E aí vai pegar ainda as RLs, não é isso? As áreas de reserva. No caso será eu vou trabalhar com RLs. Isso. Eu acredito que vai ficar melhor, porque é um assunto importante para não ficar corrido, tá? A Amália chegou ou não? Não, né? Antônio Manuel? Daniel apareceu? Também não. Não, professor. Não. Kleber? Leonardo? Rudiéria? Leonardo tá aí? Não, professor. Não, professor. Rudiéria, Taciela? Valquíria também não veio, né? Então, os demais... Só fazer mais um print aqui. Vocês não vão abrir tela, né? Todo mundo zangado hoje. Gente, semana que vem é o nosso último encontro. No dia 27. E aí a gente conclui essa parte de cá. Vai iniciar a segurança alimentar. E eu estou tentando trazer uma outra coisinha, mas aí, se der certo, a gente conversa mais. Eu anotei alguma coisa para falar para o João. Qual dos? De forma geral, para todos, eu gostei muito da apresentação, tá? Do João Ítalo, eu não gostei, eu não vou te mentir, eu não gostei dos vídeos, do João Lucas, tá? Não, foi eu que botei os vídeos. Eu não, professora, foi o pessoal que, eu vou falar logo aqui, que avisaram em cima da hora, né? Lançaram os vídeos. Eu não tô te culpando, não, eu tô te dizendo que se fosse, porque se é cansativo para todo mundo, já tá online para assistir um vídeo de um vídeo, entendeu? Fica chato, Isso. fica mais sem interação ainda. Eu não estou te culpando, só estou te dizendo que eu não gostei mais por causa disso. Mas eu sei que não é culpa tua. E eu sei que tem imprevistos também, tá? Agora o João... Agora eu me confundi. Peraí. João, o do grupo... Professora, o que mostrou o vídeo é o João Ítalo. O que apresentou o trabalho agora é o João Lucas. O outro trabalho foi apresentado até agora só pelo João Lucas, não é isso? Sim. Eu gostei tanto, mas eu gostei mais da parte que tu falou assim, nós fruticultores. Eu acho bem interessante quando vocês já se veem nessa posição. Tá? E os demais assuntos a gente conversa na outra aula, porque eu coloquei aqui, mas aí estão pedindo para a gente levar no critério essa questão do horário. Eu agradeço vocês. Eu também não gostei de vocês não abrirem a câmera hoje, mas aí, sábado que vem é o nosso último encontro, espero que vocês venham mais dispostos, tá? Obrigada, e até semana que vem. Tá certo? Tá certo. Semana que vem. Tá certo. Até semana que vem. Tá certo, gente. Boa tarde aí. Boa tarde. Boa Vocês tarde. já têm aula hoje? Não, professora. Eu acho que, não sei. Tem não? Não. Tem não. Acho que não. Tem Então não. é bom semana, né? Agora já pode ser o fim de semana mesmo. Sabadão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.